Enfoque Regional. Apoio Cultural Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o plano. Nós temos o prazer de estar recebendo na nossa programação do Enfoque Regional uma vereadora que cumpriu o mandato, fez um intervalo na sua vida política, até por conta de candidatura, e retornou nessa atual legislatura, que está terminando no próximo ano. Uma vereadora que tem no seu DNA um passado familiar do seu pai, do seu genitor, que sempre esteve vinculada às coisas públicas, educacionais dessa cidade, e deixou este legado para que ela, ao lado do seu irmão, da sua mãe, desse sequência à sua atividade na área do ensino, na área da educação. E na área pública, a sua percepção, a sua vocação para servir, para estar a par dos acontecimentos, tem feito dela uma parlamentar muito atuante na Câmara de Bauru e, particularmente, este jornalista admira o seu trabalho ao longo desses anos todos e pela sua própria postura, pela postura que ela tem conduzido os seus ideais políticos e dentro da maior responsabilidade que o cargo lhe impõe. E é por esta razão que eu abro com estas palavras que são sinceras, até porque eu não preciso nada particularmente dela, a não ser amizade e a vinda dela aqui muitas vezes na televisão, e por isso eu tenho orgulho de falar aquilo que eu falei. Trata-se da vereadora Chiara Ranieri, que eu tenho orgulho de entrevistar mais uma vez nos estúdios da TV Prevê. Seja muitíssimo bem-vinda, querida Chiara. Obrigada, Samuel. Você é sempre muito gentil comigo. É sempre um prazer enorme vir aqui na TV Prevê, revê-lo, conversar um pouquinho, participar aqui desse programa que a gente respeita tanto, viu? É um orgulho para nós, bauruenses, né? Termos aqui a TV Prevê e temos esse programa que tem uma história tão linda, né? E que aproxima tanto nós, que estamos aí na política, em outras atividades, os telespectadores aqui da TV. Bom, Chiara, nós estamos aí nos últimos meses deste ano e estamos aí no ano que vem, já diante de uma eleição. E o primeiro assunto é inevitável. Aliás, eu já comecei a falar lá fora, quando eu a vi chegando aqui nos estúdios. Eu queria até colocar o seu posicionamento, embora até praticamente já o saiba, e de alguns outros vereadores, para falar de alguns assuntos envolvendo a Câmara, até porque tramita por aquela casa, deu entrada nesta última segunda-feira. Um projeto de lei do prefeito que visa, ele está tratando como um investimento, porém não deixa de ser um empréstimo que é pleiteado junto ao Banco do Brasil, para algumas ações do governo, valor este considerado por muitos alto e até por conta de ser no final do mandato e que vai ficar eventualmente se aprovado para que outro prefeito ou outros prefeitos possam pagar este financiamento. E eu quero começar com este assunto com você para saber o seu ponto de vista, para que você coloque ao telespectador nesta programação jornalística da TV Prevê. Bom, obrigada pela pergunta, viu, Samuel? É um assunto que tem me preocupado bastante, é um assunto que tem incomodado bastante, não só pelo valor, né, que se pede de financiamento num final de governo, mas pela forma como as coisas estão sendo conduzidas. Então, é importante que as pessoas saibam que este governo não fez nada. Nada, não entregou nada. Este ano,
no mês de aniversário da cidade, nós não tivemos inaugurações, Samuel. Nada foi entregue, a não ser aqui na Vila Santista, um prolongamento do esgoto. Isso que foi inaugurado no mês do aniversário da cidade de Bauru. Então, quando a gente olha para uma situação dessa, nós falamos o seguinte: uma cidade que faz um contrato para manter os terrenos limpos, capinados, não consegue cumprir, não consegue fiscalizar, não consegue executar. Do lixo, não consegue, até agora não conseguiu acertar. Prometeu PPP de lixo, PPP de iluminação, nada. Prometeu uma série de situações ligadas ao destravamento da cidade. A cidade continua travada. O plano diretor agora começa a ser discutido. Lei de zoneamento, que é aquela que define onde você pode ter um empreendimento comercial e onde você não pode, até agora nada. Nós temos empresários na cidade que empreenderam em quadras de vias que quase toda ela é corredor comercial. E na quadra que se instalou, infelizmente não é, e não foi regularizado. A empresa está lá fechada há um ano. Então, Samuel, quando a gente olha uma cidade que não entregou durante quase 3 anos de governo, nada, como é que nós podemos acreditar que com um volume vultuoso de recursos vai conseguir executar em um ano? Não vai. E outra, nós estamos falando de algo de 70 milhões de reais, porque não é o valor que está sendo emprestado, é o valor que vai ser pago. Nós estamos falando de 70 milhões de reais de dívida que deverá ser paga pelos próximos 2 prefeitos, que não terão a oportunidade de definir quais são os projetos prioritários. Porque isso que vem aí como promessa não é prioridade. Juntou um pouquinho de cada coisa num grande projetão com apelo de mobilizar uma cidade inteira, mobilizar empresário, né? Porque fala de distritos industriais, aplicação de recursos em infraestrutura, que realmente esses distritos são realmente locais que precisam de investimentos. Mas o prefeito não está sabendo disso agora. Então, falar que não tem asfalto, que tem entulho, que tem lixo, que não tem segurança. Isso, o prefeito entrou lá sabendo. E até agora não fez nada. Não fez por quê? Porque não tinha dinheiro? E como é que o outro prefeito vai pagar? Se agora não tem dinheiro, como é que vai pagar lá na frente? Se não tem dinheiro, não tem dinheiro. Se é esse o argumento de não ter feito. Agora, não é, Samuel. Porque, na verdade, não existe projeto. O projeto executivo não foi feito, não existe um valor desse projeto. Tenho aí uma suposição de valor desse projeto. A mesma coisa acontece para a revitalização do centro da cidade. Calçadão da Batista, lógico que precisa. Por que não fez até agora? Não tem dinheiro? Ah, então vai emprestar? E o outro vai pagar como? Se não tem dinheiro agora e não vai ter lá na frente. Como é que vai pagar então? Se for esse o argumento. Agora não tem projeto. Qual é o projeto de revitalização do centro da cidade? Samuel, R$1 milhão vieram destinados para o museu. Porque o secretário de Cultura, o Luiz, à época, encaminhou este projeto que foi feito pelos próprios funcionários do museu para fazer ali toda a reforma necessária para o FID. Por que foi enviado este projeto para o FID? Porque era o único projeto que Bauru tinha para conseguir os recursos do FID. Eu fui em Penápolis há umas 3, 4 semanas atrás para conversar com o vice-governador, o Rodrigo Garcia, que é amigo nosso, inclusive para levar uma demanda de saúde aqui do município para ele.
E na ocasião, estavam entregando lá uma parte de uma rodovia, um trevo, e foi justamente ali nesse local que foi feito um evento, e o prefeito de Penápolis falou nesse evento e agradeceu o governo. Agradeceu porque ele estava recebendo R$1 milhão dos recursos do FID, exatamente os mesmos R$1 milhão que Bauru recebeu. Sabe para quê? Para a reforma da estação ferroviária, revitalização do centro da cidade de Penápolis. Então, por que é que nós não pleiteamos esse recurso para a revitalização do centro? Porque nós não tínhamos o projeto. Se nós não temos projetos, nós não temos como encaminhar e solicitar. Não chega recursos se nós não tivermos os projetos. Então, se o prefeito dissesse, olha, eu preciso de recursos para elaborar os projetos. Quanto custa? Isso. Todos os projetos que nós precisamos. Eu não seria contra. Mas dizer que esses recursos serão aplicados para executar obras que nem projetos existem, é mentira. É mais uma enganação, porque não dá tempo nem de fazer o projeto da forma como deve ser feito, Samuel. Porque um projeto dessa magnitude, se for vários projetos, a gente pode até pensar diferente, mas um projeto dessa magnitude, que é um projeto que vai pegar a cidade inteira, porque entra um asfalto nos bairros, também não tem projeto. Não tem projeto. Vai executar quando? Tem que licitar a obra? Vai licitar quando? Nós podemos estar fazendo esse tipo de contratação até, acho que abril do ano que vem, porque é ano eleitoral, depois não pode mais. Então, sabe o que é isso, Samuel? E me dói isso. É dizer que agora o prefeito quer muito fazer. E sabe o que ele vai fazer agora? Ele vai dizer que a Câmara não deixou. É isso que ele vai fazer. Porque a Câmara tem responsabilidade, Samuel. Nós já ficamos inadimplentes. Nós já ficamos sem receber recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Nós já ficamos muito tempo com problemas financeiros nessa cidade para nós assumirmos uma dívida que não poderá ser paga. Não há como se pagar isso. O prefeito não tem dinheiro para fechar a folha de pagamento deste ano. Nem do 13º e nem de antes, o 12º salário. Então, se ele não tem isso, como é que ele pode fazer uma dívida para um próximo prefeito pagar, achando que vai ter dinheiro para isso? Ele sabe que não tem dinheiro. Ele sabe que não tem dinheiro. Ele sabe que o próximo não vai conseguir pagar. Ele sabe que nós vamos ter um problema enorme para o município. Mas ele está preocupado, sabe com o quê? Com a eleição. Então, a campanha começou. E começou de uma maneira muito errada. Agora estão expondo o nome dos vereadores que estão se posicionando contra. Os vereadores que estão se posicionando contra são aqueles que acompanham o orçamento, que estão nas audiências públicas, que sabem fazer conta. São os que fiscalizam de fato, Samuel. Agora, estão panfletando aí, sabe? Não é com o nome, é com o nome, a imagem dos vereadores. O vice-prefeito postou no Facebook dele hoje. Que são os vereadores contra a cidade, contra a melhoria da cidade. Que responsabilidade que tem esse governo. Eu fico chocada com um prefeito irresponsável nessa proporção. É inadmissível que nós tenhamos, numa cidade como Bauru, alguém tentando conduzir, porque não conduz, está dormindo. Está dormindo. É só isso que faz. Tentando conduzir uma gestão e uma política que não é local, ela é regional dessa maneira. Então, eu só tenho, Samuel, a lamentar e tentar esclarecer as pessoas que
tem, lógico, né, aí o seu clamor, né, por desenvolvimento, que é a coisa que nós mais queremos nessa cidade, mas a gente tem a obrigação de esclarecer que não é dessa forma que nós vamos fazer. Isso só vai prejudicar a cidade de Bauru. A vereadora Chiara falou em projetos e eu me lembro que eu entrevistei, quando ele começou a administração aqui, na TV Prevê, do prefeito de Botucatu, do então, João Cury. E ele falou, Samuel, uma das primeiras coisas que eu fiz na minha administração porque os recursos são muito poucos por parte do município e a capacidade de investimento é muito pouco. Então, eu montei uma diretoria de projetos. Um dos primeiros atos do João Cury foi montar, na prefeitura de Botucatu, uma diretoria de projeto com organograma, com gente, só para descobrir os recursos que tinham em Brasília, São Paulo, para eles montarem os projetos e encaminharem aos órgãos competentes para tentar obter essas... isso é uma questão de visão. É lógico, Samuel, isso é gestão. Se você não tem projeto, você não tem como solicitar. Vou dar um exemplo. O João Cury é uma pessoa experiente, né? Prefeito por 2 mandatos, secretário de Estado, reconhecidamente um bom gestor. E aí, eu acho que os demais prefeitos têm que entender onde está dando certo e procurar seguir os mesmos passos. Não é? Aqui, por exemplo, olha, me lembrou agora uma situação. Nós tivemos recentemente na Câmara um projeto de lei enviado pelo prefeito para fazer uma permuta diária da prefeitura com uma área de um particular aqui na nossa região, aqui na região da TV Prevê, numa localização ali onde iria passar a Avenida Águas do Sobrado. Então, assim, para o empresário, seria interessante esse terreno da prefeitura, porque estava do lado da empresa dele, e ele precisaria expandir. E esse terreno dele estava onde iria passar a Avenida Águas do Sobrado, e a prefeitura teria que desapropriar. Então, ao invés da prefeitura desapropriar e ter que pagar o empresário, falou, olha, troca comigo, então você me ajuda, eu te ajudo, que fica bom para todo mundo. E nós autorizamos. Só que na oportunidade, eu pedi pela Comissão de Economia que fosse enviado para a Câmara o projeto da Avenida Águas do Sobrado. Samuel, de quantos anos tem isso? Muitos e muitos anos. Todas as avenidas dessa cidade, as mais recentes, pelo menos, foram feitas pelo governo do estado. Nações Norte, Lúcio Luciano, José Vicente Aiello, Mário Matosinho. Então, o que a gente imagina? Que vão encaminhar o projeto, até porque a gente tem relacionamento com o governo do estado. Encaminha o projeto e falei na tribuna, falei o que eu quero? Pedir a Avenida Águas do Sobrado para Bauru. Cadê o projeto? Me mandaram uma folhinha colada. Folhinha de papel A4, tudo coladinha, com um desenho da região e uma marcação onde iria passar a Avenida Águas do Sobrado. E que o valor estimado da obra seria de 25 milhões de reais. Isso eu recebi. Então, você fala o que para um governo desse? Muito triste. É muito triste, Samuel. Quando ela fala em projeto e avenida, eu sempre fico também muito triste, porque eu tenho falado isso desde lá atrás. Sabe, Chiara, esta área daqui da cidade, por onde passa a Avenida José Vicente Aiello, ela está sendo incrementada com muitos condomínios. E muitas residências devem se instalar naquela região nos próximos 5, 10, 15, 20 anos e daí para frente. E quando fizeram a José Vicente Aiello, eu tenho sempre cobrado aqui das autoridades para o fluxo. Eu frequento esta avenida, porque moro fora de Bauru e venho por ali. Em horários de pico, ela se torna muito movimentada. E queria sugerir a sua duplicação, porque já ela vai ficar completamente estrangulada.
e nunca tivemos nenhuma preocupação em ver que a avenida no seu todo, a não ser em alguns pedaços em contrapartidas de empresários, ela foi duplicada. Por outro lado, foi dado o habite para muitas outras proprietários construir imóveis numa região que eventualmente um dia vai ter que ser desapropriado se quiserem fazer a duplicação para desafogar o tráfico daqui a 10, 15, 20 anos da José Vicente Aelo. E o que é lamentável, eu não vejo. É verdade. Não vejo. E estão lá fazendo, dão a autorização para o proprietário lá construir, o proprietário não quer nem saber. O proprietário tem a área, falou, eu vou fazer. Mas cabe ao município um ordenamento. Para isso existe um plano diretor, uma secretaria de planejamento. Eu falo isso toda vez que a secretária vem aqui, ela tem os seus argumentos, e ele também concorda. Mas, enfim, é uma situação lamentável que acontece aqui. E a exemplo disso, tem outras cidades, tem outras regiões da cidade que eu não conheço e não passo diariamente e que certamente estão numa situação bastante similar. Sim, teve uma situação até no começo desse governo, eu já estava na Câmara, né? E, de repente, eu vi lá um empreendimento da RMRV, de um dia para o outro, apareceu lá. Eu também passo por ali diariamente. E eu pedi algumas informações. Não tinha estudo de impacto de vizinhança. Ainda, eles abriram, depois do empreendimento aprovado e começado as obras, eles abriram depois do estudo de impacto de vizinhança. Essas empresas que estão fazendo esses estudos de impacto, é uma vergonha, Samuel. Você pensa o quê? Que tinha ali impacto de trânsito colocado? Não, não tinha. Não tinha. É assustador. Então, você tem uma legislação que tem ali uma aplicação de um instrumento, né, urbanístico, que tem ali a previsão de encontrar impactos que serão colocados ali na região. E apresentam o quê? E aceitam o quê? Então, é muito sério isso. Nem precisaria de estudo de impacto de vizinhança para entender que o trânsito ali traria grandes transtornos a quem mora ali naquela região. Não precisaria disso. Eu fico triste, por exemplo, quando eu ouço dizer que a nossa estação de tratamento de esgoto, ô Kiara, teve projeto errado, teve não sei o que acompanhando, teve isso, teve aquilo, né? E uma obra caríssima, com recursos que vieram e que, infelizmente, está empacada. O prefeito fala que vai inaugurar. Eu falei, eu duvido, prefeito. Tomara que você inaugure mesmo essa estação. Mas do jeito que vai indo, eu não acredito nessa. Samuel, você sabe que esse final de semana nós tivemos uma reunião promovida pelo Cidadania, o Arnaldinho me convidou para estar fazendo uma mediação, porque seria discutido DAI, água e esgoto. E ele chamou lá o Célio Buceroni, que foi do DAI durante muitos anos e presidiu o DAI na gestão do Rodrigo por um período aí de 1 ano, mais ou menos. E, na verdade, nós discutimos durante uma manhã inteirinha as situações de investimento em água e o problema da estação de tratamento de esgoto. E ele teve uma visão que foi colocada para todos nós que estávamos lá, que eu acho que merece uma atenção. A visão do empreendedor, o dono da empresa que está construindo a estação de tratamento de esgoto. Então, imagine o seguinte, você é um empresário que ganhou uma obra em licitação para executar um projeto grandioso, que tem recursos federais disponíveis, conforme for executando a obra, você vai recebendo os recursos para pagarem essas partes das obras. Então, é um cronograma de execução de obra, executor recebe, como toda obra licitada, e você tem também à disposição recursos de um fundo que foi criado no município, que se um não pagar, o outro paga, certo? E você não faz a obra. Está encalacrada.
Por que não faz a obra? Ah, porque está faltando projetos. Aí apresentaram que faltam 300 projetos. Ok. Se faltam 300 projetos, o DAI também tem interesse que essa obra seja concluída. Não fez os projetos por quê? E essa construtora? Por que não oferece esses projetos e termina essa obra? Já que o dinheiro está aí, Samuel. Sabe qual é a visão? Essa empresa não vai concluir essa obra. Não vai concluir essa obra. Isso me preocupa muito. Porque é uma visão que eu, sinceramente, não tinha pensado. Não, a empresa não vai concluir essa obra. Se tem um recurso, ela quer o recurso, porque qualquer empresa hoje com problema na construção civil, das obras paradas e tudo mais, você tem um recurso, você tem uma obra grande, você não vai executar por quê? Você não vai encontrar caminhos para terminar essa obra por quê? Samuel, é a visão mais, assim, sensata que eu vi até agora. Essa empresa não vai concluir essa obra. Então, nós não vamos entregar essa obra o ano que vem. Não, mas nós não vamos mesmo entregar essa obra o ano que vem. Isso já foi posto. Por mais que tentem dizer, ai, não vai ano que vem, vai 2021. Samuel, essa empresa não vai concluir essa obra. Se não concluir essa obra, ela vai paralisar, nós vamos ter problemas, né? Nós vamos ter que licitar. A justiça é demorada. Sim, nós não vamos ter o recurso lá federal, nós vamos ter que usar os recursos do fundo. E tome aditivo depois. Tudo Isso isso. aí. Tudo isso. Então, assim, é lamentável, porque é um projeto mal feito. Fica muito triste. É a correria, Samuel. Por isso que eu falo, projeto, você tem que ter tempo para fazer. Da mesma forma que o Rodrigo Agostinho enviou esse projeto lá para o governo federal para conseguir os recursos, mandou esse por quê? Porque fez correndo. Não teve uma avaliação técnica da forma como deveria ser feita. Não teve o acompanhamento da obra da forma como deveria ser feita. Então, tudo que é feito às pressas, a gente corre o risco de fazer mal feito e termos problemas na sequência. Kiara, fala um pouquinho de política. Uhum. Nós estamos aí há um ano das eleições. Como é que você projeta este calendário daqui até a próxima eleição? Como é que está o seu partido, o Democratas, o antigo PFL? Como é que você vê o cenário? Como é que você está prevendo as articulações? Até porque tem partidos que já estão montando a sua nominata de candidaturas à Câmara de Bauru e outras cidades, até porque é uma eleição municipal nos 6 mil municípios brasileiros, nos 645 municípios de São Paulo. Como é que você vê esse quadro? Nós temos alguns elementos novos, né, para essa eleição, então nós não teremos coligações proporcionais, ou seja, nós não teremos, por exemplo, 2, 3, 4 partidos montando uma chapa única de candidatos a vereadores, né? Então, o que acontecia muito era de nós termos partidos pequenos, partidos sem vida orgânica, que às vezes lançavam 1, 2, 3 candidatos, mas se coligavam com outros partidos para montar uma chapa única e apresentar o número adequado, máximo, né, de candidatos a vereador. Essa estratégia sempre foi usada, né, e às vezes um partido pequenininho lançava um candidato a vereador que nessa coligação com outros partidos acabava sendo muito bem votado, às vezes até o mais bem votado, e elegia, mesmo sendo pequenininho, um vereador. Né? Essa eleição já não tem mais essa possibilidade. Então, os partidos terão que se mobilizar para montar as suas chapas. Porque se não montar a chapa, com 10, 20 ou mais vereadores, ele vai ter que atingir o quociente eleitoral. Né? Então, se não atingir, ele fica de fora de levar um vereador para a Câmara Municipal. Então, os partidos estão se movimentando. Né? Os partidos que estão mais consolidados, que têm vida orgânica, como o DEM, por exemplo, né, e outros que têm representatividade na Câmara,
e outros que também não têm hoje representatividade na Câmara, estão, né, tentando fazer a sua chapa de vereadores. O DEM tem uma chapa boa, né, da eleição passada, outras pessoas estão nos procurando, nós estamos fazendo filiações, né, filiações de candidatos que realmente têm uma identidade com o partido, que tem uma caminhada, inclusive, com as pessoas que são do partido, porque o partido não é de uma pessoa, né, Samuel? Não é uma pessoa que representa o partido na cidade. É um conjunto de pessoas que constroem o partido, né? E nós temos pessoas que estão, inclusive, procurando o partido para fazer coligações na majoritária. A majoritária é a candidatura de prefeito e vice, né? Então, há uma grande movimentação para que os partidos formem a sua chapa de vereadores, mas que façam uma composição para a candidatura a prefeito e vice, né? O que eu estou imaginando é o seguinte: os partidos deverão estar se fortalecendo conjuntamente na majoritária, e nesse momento nós temos aí alguns nomes, alguns que não têm partido ainda estão buscando partidos, né? Então, é interessante porque isso eu acho um pouco recente da política também, né? Os candidatos a prefeito normalmente saíam de dentro dos partidos, né? E hoje a gente vê os candidatos a prefeito buscando partidos que interessam no momento, né? Pela posição que ocupam no cenário. Bom, eu sou uma pessoa de partido, nós temos candidato, né? Nós temos um pré-candidato e estamos tentando aí conversar, viabilizar, articular, né? Vendo todas as possibilidades que são possíveis para que a gente apresente à cidade um candidato competitivo em condições de trazer soluções, Samuel. Porque não é só ganhar a eleição. Essa de ganhar a eleição nós já entramos, nós já sabemos o que é isso. Esse pré-candidato seria o Segala. Isso. O Segala é o pré-candidato hoje do DEM. E acho que reúne todas as condições, né? Não só para sair com uma vantagem competitiva de eleição interessante, mas também em condições de fazer um grande governo na cidade. É um bom nome. Você está aí na parada para a reeleição. Eu possivelmente saia candidata a vereadora. Isso aí, portanto, a participação da vereadora Chiara Ranieri aqui na nossa programação. A Chiara que vem aí, e ela fala uma coisa muito certa. Partido tem que ter a estrutura, e muito poucos partidos ao longo desses últimos 20 anos permaneceu aí com reuniões mensais, periódicas, com proposta, com candidaturas sérias, e outros partidos são partidos verdadeiros, partidos de aluguéis, e não partidos como deveriam ser na sua essência, mas partido de uma pessoa, ou partido de um dono, coisa parecida. Coisa que não é o caso de vocês. Chiara, muito obrigado por aceitar o meu convite e vir mais uma vez participar do Enfoque Regional. É sempre gostoso ouvir com lucidez a sua colocação, com sua inteligência, e o telespectador pode analisar todos os fatos e pode chegar às suas conclusões. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Samuel. É sempre um grande prazer estar aqui com você, viu? E a gente se coloca à disposição a todo momento, né, para aquilo que for importante para as pessoas que estão aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Chiara, e certamente nós traremos outras correntes, outros pensamentos políticos, porque fazemos parte da democracia desta cidade, uma democracia de informações e de análises para que o nosso eleitor, para que o nosso telespectador possa usufruir desses conhecimentos e chegar às suas conclusões. Conclusões estas não só voltadas para a cidade de Bauru,
Hoje nós estamos atingindo aí aproximadamente 40 cidades, é um raio muito grande de gente que está acompanhando a programação da TV Prevê. E certamente na sua cidade você tem também quadros dessa natureza para você chegar às conclusões. Lembramos que ao longo desses meses todos, e até mesmo até a próxima eleição, nós estaremos trazendo essas representações, as mais diferentes possíveis, para que o público dessas outras localidades tenham também esse tipo de informação. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Sigam assistindo a nossa programação nos nossos horários alternativos. Até o próximo programa.